faça um tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. E aí começa aqui a cereja do bolo, que agora a gente vai entrar efetivamente na questão de Bolsonaro, né? Pois bem, em 2 de julho de 2021, o Batista informou sobre pedidos de informações relacionados a Carlos Bolsonaro, filho do presidente. Não é segredo para ninguém que é o Carlos Bolsonaro que gerencia toda a estratégia, todas as redes sociais do pai. Recebemos ofício da Polícia Federal amparado por ordem judicial solicitando os dados cadastrais do Carlos Bolsonaro. Olha a gravidade. Portanto, estamos trabalhando em uma resposta onde responderemos da seguinte forma: o Twitter não coleta dados, não é possível fornecer dados relativos a um tweet específico. Mesmo que fosse possível, o prazo que a gente tem que manter os registros é de 6 meses. E já foi ultrapassado. Eles mandaram isso em 2021 e os tweets que eles queriam eram de 2018. E aí começa o Twitter a dizer que havia um componente forte político nessa investigação. Em 12 de agosto de 2021, o Batista enviou um e-mail aos seus colegas para dizer que o Tribunal Superior Eleitoral exigiu que as contas de fortes apoiadores do presidente Bolsonaro, que têm se envolvido constantemente em ataques coordenados contra membros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, as pessoas que têm criticado o trabalho de bosta que esses caras fazem, e Superior Eleitoral Tribunal, a ordem está focada na desmonetização dessas contas. Então, em agosto de 2021, começou o processo generalizado de suspensão da monetização, desmonetização. E muitas vezes a gente achava que essa era uma decisão, às vezes, do Twitter, do YouTube, né? Do Twitter não monetizava, mas do YouTube ou de outras contas. E agora a gente está descobrindo a suspeita que a gente já tinha. Era o Supremo Tribunal Federal que pedia para as plataformas desmonetizarem as pessoas. Então, aquela desmonetização que teve um peso gigantesco na mudança editorial da Jovem Pan, por exemplo, a desmonetização deles no YouTube, é bastante razoável hoje inferir, por conta dos e-mails dos Twitter File Brasil, que quem mandou tirar a monetização da Jovem Pan foi o STF, foi o Alexandre. Então, repara, o Alexandre começa a favorecer posturas editoriais lembra, se você é do Choquei, tá tudo certo, você tá recebendo verba de tudo que é lado, é agência, é não sei o quê, todo o gabinete do ódio, né? Se você é da Globo, tá tudo certo. Agora, se você é da Jovem Pan, ele vai lá e corta a sua monetização. Se você é a Bárbara do Te Atualizei, monetização cortada, começou a cortar a monetização. Para quê? Isso é muito claro. Você começa a ter a cenoura para aqueles que seguem a cartilha do Alexandre e o porrete para aqueles que não seguem. Eu sempre falo para vocês que a asfixia financeira é um dos instrumentos fundamentais do Alexandre para moldar o discurso público no Brasil. Eu tenho dito isso de todas as formas. E não é à toa. Eu estava aqui conversando com o CEO do Locals antes de entrar no ar, pedindo a ele as cópias destes e-mails relacionadas ao Locals. Porque eu sei que o Alexandre também fez os mesmos pedidos para o Locals e a gente deveria fazer um Locals Files. E por que ele agiu em cima do Locals? Foi atrás de mim, do Alan, da Ludmilla, do Constantino. Por que ele agiu? Porque aquela era a forma que nós estávamos rentabilizando a nossa atividade, a forma como qual nós estávamos nos sustentando. E desde 2021, a estratégia fundamental do Alexandre é a asfixia financeira absolutamente completa. Voltando aos arquivos do Twitter, mas eu quero que a gente leia essa parte especificamente. Mesmo que essa obrigação de remoção de monetização não atinja o Twitter, não nos atinja, eles também, olha só, isso é loucura. O tribunal também determinou que o Twitter, o YouTube, o Twitch, Instagram e Facebook se abstenham de sugerir algoritmicamente vídeos de conteúdo político que desacreditem o sistema eleitoral. Ou seja, esses caras que são funcionários públicos, porra,
Esses caras são funcionários públicos. Eles estão impedindo que a população questione o seu trabalho. Os caras querem ser o único órgão público do planeta Terra em uma democracia suposta, imunes à discussão da sociedade. Repara, o que eles estão dizendo aqui é que querem que as redes sociais, e elas fizeram, elas cumpriram, impeçam a discussão de acontecer. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, Senado! Meu Deus do céu, Rodrigo Pacheco! Isso é crime de responsabilidade! A casa para discussão dos problemas brasileiros é a sociedade e o parlamento brasileiro. E nós vamos ver aqui nos Twitter Files, que estes marginais, e eu digo marginais porque agem à margem da lei, estes marginais censuraram, inclusive, parlamentares eleitos. Segundo o chefe jurídico do Twitter, Diego de Lima Gualda, colega do Batista, ele responde dizendo: há um forte componente político nesta investigação. E o tribunal está tentando pressionar para o cumprimento. É um achaque de mafiosos. Ponham a mão na cabeça de vocês, isso é evidência. Isso tem que estar num processo de impeachment amanhã. É evidência indiscutível. E eu vou contar uma coisa para vocês que vocês não sabem. Eu vou contar aqui no programa de hoje. O Elon Musk se dispôs a ir ao Brasil na época da aprovação do projeto do PL 2630, lá da censura das redes sociais. O Elon Musk se dispôs a ir ao Brasil. E aí, informação de bastidores. Aqui tem informação de bastidores. Foi ele encontrar o presidente Arthur Lira. E ele falou: olha, eu só vou se houver confirmação de uma agenda com o presidente Arthur Lira. E o Arthur Lira virou e falou assim: olha, eu não vou fazer agenda com ele, mas se ele vier ao Brasil, eu recebo. E ficou esse jogo de empurra. E o pessoal das relações que fazia, até ligado a Dilma, o governo Dilma, o pessoal que fazia as relações governamentais, relações institucionais do Twitter na época também não pressionou muito, eles não queriam muita confusão, queriam resolver as coisas na maciota, o Elon Musk acabou não indo ao Brasil. Eu já vou entrar com o David Agape. Mas eu quero abordar mais um fator importante aqui. O TSE partiu para identificar as contas de usuários que teriam usado hashtags e pediram para reduzir o engajamento desse tipo de conteúdo no Twitter, ou seja, evitar que contas específicas fossem sugeridas a outras pessoas. É importante que vocês entendam o seguinte: nós estamos tendo acesso a isso, que são os Twitter Files, porque o Elon Musk comprou o Twitter e divulgou isso. Ao mesmo tempo que nós estamos tendo acesso aos Twitter Files, nós não temos acesso ao Google Files e às Meta Files. Então, é razoável assumir que tudo isso aconteceu também no YouTube, também no Instagram, também no Facebook, em todas as redes. Até mais, porque, segundo nós vemos aqui as conversas de bastidores, o pessoal do Twitter estava impressionado de o quão prostituídos eram os caras do Google, donos do YouTube. Isso é uma coisa de maluco. Olha isso aqui que interessante. O tribunal também exigiu que o Twitter revelasse as identidades dos usuários.
Obriga-nos a rastrear e desmascarar o usuário, não por crime, não porque o sujeito tenha cometido pedofilia, tráfico, não, isso a Polícia Federal não investiga, isso eles estão ocupados com outra coisa. Crime de uso de hashtag. E vocês vão ver aqui quais são as hashtags, nos e-mails a gente enxerga, não sei se está aqui, as hashtags estão assim, hashtag voto impresso já, hashtag voto auditado já, hashtag Barroso na prisão. Se você colocou essas hashtags, você passou a ser tratado como criminoso pelo Estado brasileiro. 62 contas que retuitaram um conteúdo, sendo que das 8 contas, sequer estavam localizadas no Brasil. Aí, agora entra a parte que eu quero falar para vocês, que é muito importante. O tribunal, o TSE, ordenou que o Twitter removesse globalmente, e não só no Brasil, conteúdos específicos. Aí é o que eu sempre falo para vocês. E agora tá aqui, ó, tá a razão do que eu sempre falo aqui para vocês. O tribunal alegou que os brasileiros poderiam encontrar outras formas de ver o conteúdo, como por meio de uma VPN, que mascara a localização do usuário. O tribunal também buscou, e não teve êxito, conhecer a identidade de usuários que não estavam no Brasil. Em outro caso, o Twitter estava resistindo a uma liminar que concedia o fornecimento para desmascarar 66 contas, sendo que das quais 8 não estavam no Brasil. Vocês entendem por que eu imploro a vocês para baixarem uma VPN? E para tudo que você está fazendo agora. Presta atenção no que eu vou falar agora. Isso aqui é a prova de que tudo que você manifesta na internet, uma hashtag que seja 68 contas, elas são tratadas como crime no Brasil. E é óbvio que isso é ilegal. E você tem a obrigação, a prerrogativa e a obrigação de se proteger disso. No final, as redes sociais bloquearam os conteúdos só no Brasil. Afinal, a jurisdição do Xandão é só dentro do Xandaquistão. Mas como ainda é baixo o número de pessoas utilizando VPN, na prática a pessoa desaparece. Nesse momento nós temos aqui, aliás, em primeiro lugar, obrigado mais uma vez pela enorme audiência, nós temos mais de aproximadamente 17 mil pessoas, 16 e pouquinho mil pessoas nos assistindo. Vamos ver aqui como é que está a concorrência. Nós temos a Jovem Pan com 9.300 no YouTube e a CNN com uma bela audiência hoje, 14.500, mas ainda assim nós estamos bem à frente das duas emissoras. Obrigado aí mais uma vez pela liderança de audiência. Mas o meu ponto nessa história é o seguinte: eu imploro a você que baixe um VPN, não só para você poder acessar o meu conteúdo quando, não se ele for removido, mas para você se proteger, cara. Para você se proteger, minha senhora. Para que não saibam que você, o endereço da sua casa, que você está compartilhando uma hashtag no Twitter. Para você proteger o mínimo das suas prerrogativas. O mínimo. E como é que você faz isso? Ora, é muito simples. Tem um link aqui na descrição. Eu me tornei, graças ao bom Deus, o Proton VPN, que eu já usava e já anunciava de graça aqui no programa, eles se tornaram patrocinadores. Existe uma versão gratuita do Proton VPN para você baixar aqui. Existe uma versão gratuita. A versão paga custa $5 por mês no plano anual. Você tem uma VPN suíça de alta velocidade que protege a sua privacidade, protegido pelas leis de privacidade suíça. Nenhum registro. Então, Proton VPN, eu quero o endereço de quem levantou a hashtag tal. 1, não temos registro. 2, operamos sob a legislação suíça. 4.450 servidores no mundo. Quero ver o TSE bloquear, o Alexandre bloquear, a polícia de internet do Alexandre bloquear esse endereço. Tem um link aqui na descrição, é ridículo, tá tudo em português. Você faz as suas compras. No plano de 2 anos custa $5 por mês. No plano de 12 meses custa $5,99 por mês. E no plano anual, $99. Ou aqui embaixo, se você for, você não vai achar, muita gente não vai achar. Olha para a tela aqui. Eu estou marcando uma opção, tem aqui, ó. Ou cadastre-se gratuitamente. Você também pode usar uma versão gratuita. É menos boa do que a paga? É menos boa, mas protege você também.
Então, pelo amor de Deus, usem VPN. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link na descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado.